quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. Em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com com todo o carinho, com todo o cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão fazendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, simulações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar para a minha vida, com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querendo imputar a mim condutas que são as que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas, para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Eu tenho uma visão de mundo, e pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai expor a verdade e a tua fala aveludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Volte sempre. Ministro, seu tempo de réplica. Quem ouve o deputado falar parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de setembro de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Acusado de assédio por ONG e supostamente por Aniele Franco, o ministro Silvio Almeida vinha contrariando negócios dessa ONG e foi acusado de perseguir Nicolas Ferreira. Ainda não se tem muitas informações sobre as acusações da ONG Me Too contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, mas já se sabe que ele estava dificultando interesses da ONG e virou inimigo político do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. Circulam versões de que Aniele o teria acusado de assédio, mas da boca dela ainda não saiu uma palavra. Ela se recusa a falar do assunto e Janja defendeu o direito dela de não falar. A revista Veja e o portal Metrópolis acusam o ministro, mas são apenas versões até agora, ainda sem provas, inclusive sobre a acusação velada de Aniele. Apesar disso, já foi inapelavelmente condenado pela oposição e por parte da mídia. Ainda não se sabe se o que pesa contra ele é culpa verdadeira ou bom e velho racismo que vinha se manifestando furiosamente contra o ministro desde a sua posse. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Em seu discurso de posse, Silvio Almeida citou Marielle Franco e a irmã dela, Aniele, que é ministra do governo Lula, e prometeu combate a todo tipo de assédio. A revista Veja publicou uma denúncia de suposto assédio de Silvio Almeida a alunas dele. A revista Veja revelou que estudantes da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, ouviram relatos de mulheres assediadas por Silvio Almeida. Não há nomes e não há fatos, situações descritas, apenas a acusação de que ele assediou.
As mulheres que procuraram a ONG Me Too Brasil para denunciar supostos assédios de Silvio Almeida e cujas identidades foram preservadas pela organização poderão fazer com que mais casos antigos ressurjam. O problema é que até agora não surgiu caso algum. Só o que se tem é uma denúncia de que, como ele mesmo diz, teria assediado alguém. E se alguém faz uma denúncia como essa, é preciso que venha a público, se não o nome das pessoas, mas qual caso, em que situação, algo mais concreto. O que se precisa resolver é essa história de fazerem a acusação e não dizerem o que foi que aconteceu, e aí a acusação fica circulando de assédio. E isso dificulta sobremaneira o direito de defesa. Então, se ele realmente tiver alguma prova contra si de que praticou tais atos, evidentemente ele tem que sofrer as consequências. O que ele diz no seu vídeo, que você acabou de assistir, é que está sendo crucificado sem que tenha sido dito nada sobre a acusação. Há uma acusação sem prova, sem nome, sem fato nenhum, sem dizerem que tipo de coisa ele teria feito. Bom, enquanto isso, a revista Veja publica que estudantes de direito relataram assédio de Silvio Almeida a colegas, estudantes da Universidade de São Judas. Segundo esses estudantes, ouvidos pela Veja, o ministro responsável por promover e assegurar direitos humanos oferecia notas melhores se as estudantes tivessem encontros com ele. Os relatos são de tentativa de trocas de favores sexuais para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor, incluindo alunas que corriam risco de reprovação nas matérias ensinadas por ele. E nessa quinta-feira, o jornalista Guilherme Amado do Metrópolis divulgou essas denúncias. E aí você tem a defesa do Silvio Almeida dizendo que repudia as acusações. O Silvio Almeida, inclusive, acionou na justiça a ONG Me Too, porque essa versão de que ele praticou esses atos é da ONG Me Too, que disse ter recebido denúncias de assédio contra ele. Não houve nenhuma estudante, não houve ninguém que tenha sido assediado pelo Silvio Almeida que falou com a reportagem. Só quem falou foi a ONG Me Too. E o Ministério dos Direitos Humanos diz que Me Too tem histórico controverso e interferiu em licitação. Segundo a pasta, Me Too esteve em negociação em 2023 com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação vigente. Era para a contratação de uma empresa para prestar serviços para o Ministério, e essa ONG foi contrariada e não conseguiu fechar o negócio que queria nessa licitação. O Direitos Humanos diz que a Me Too tentou interferir nessa licitação. O Ministério dos Direitos Humanos, comandado por Silvio Almeida, divulgou uma nota em que diz que a organização Me Too teria tentado interferir indevidamente em uma licitação do órgão. Foi essa instituição que divulgou ter recebido denúncias de assédio sexual contra ele. A licitação citada pelo Ministério teria tido indícios de superfaturamento e por isso foi redesenhada. Então o ministro acusou essa ONG de ter superfaturado serviços que ia prestar no Disque 100, que é atendimento a mulheres vítimas de abusos. Aqui está a nota do ministro, né? Nota à imprensa, nota de esclarecimento sobre tentativa de interferência da Me Too na nova licitação do Disque 100. Enquanto isso, o deputado Nicolas Ferreira virou inimigo figadal de Silvio Almeida. O Nicolas Ferreira diz que está sendo perseguido por Silvio Almeida. Você viu uma cena dos embates entre eles. O ministro Silvio Almeida acionou a AGU contra os deputados Nicolas Ferreira e Felipe Barros por fake news de que o governo teria instituído banheiros unissex no Brasil.
O que a Aniele Franco aguarda para se manifestar sobre o suposto episódio, diz o Metrópolis, é o seguinte: é esperado que os dois conversem ainda nesta quinta-feira por telefone, Lula e a Aniele, e aí ela vai relatar alguma coisa para ele. O direito de Aniele se calar sobre a acusação contra Silvia Almeida é só dela, de Lula e Janja não, diz essa matéria. Cabe ao presidente, pelo posto, e à sua primeira-dama, pelos movimentos públicos que faz, deixarem tudo claro. Então essa matéria do Estadão está acusando o Lula de acobertar o Silvio Almeida, porém tudo com base em ouvir dizer. Ninguém sabe de fato nenhum até agora. Isso é que precisa ficar claro. O ministro da CGU já analisa a denúncia contra Silvio Almeida por assédio, e o Silvio Almeida, a pedido dele, a AGU, a CGU e a Polícia Federal vão investigá-lo. Então a investigação foi aberta, a Polícia Federal vai instaurar inquérito contra o ministro ainda hoje, sexta-feira, e ouvir as primeiras pessoas na semana que vem. As pessoas são, não é, vai entrevistar aí, provavelmente por enquanto é o pessoal da ONG, não é? E talvez a própria Aniele Franco seja chamada a se pronunciar, não é? Então, se ela tem algo realmente contra ele, ela vai ter que dizer, ou precisa de ver que versão é essa. Pode ter sido um comentário, pode ter sido uma brincadeira, pode ter sido mil coisas. A única coisa que o Blog da Cidadania defende neste momento, minha amiga, meu amigo, é que as acusações sejam minimamente investigadas, tenha-se algo mais do que a palavra de uma ONG. A palavra de Aniele Franco, por exemplo, bastaria, evidentemente, porque eles tinham uma boa relação. Se ela fizer essa acusação, eu acredito que ele deva sair do cargo. Mas enquanto nada aconteceu, não é cabível que ele seja condenado só porque a ONG que ele contrariou em licitação, e o que fez essa ONG perder dinheiro, seja considerado suficiente para condená-lo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.